Olá! Hoje a gente vai fundo na história de um nome que, assim, tá na boca de todo mundo, do Brasil pro mundo. Endrick. É uma loucura pensar nisso, né? O garoto mal tem idade para tirar a carteira de motorista e já carrega nos ombros o peso de uma das maiores transferências da história do nosso futebol e o título de, a grande esperança de uma nação. É um paradoxo incrível. Ele é ao mesmo tempo um adolescente de, 17, 18 anos Isso. e um ativo global que vale centenas de milhões de reais. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui. Com base nos artigos e reportagens que a gente analisou, nossa missão hoje é entender essa trajetória. Queremos ir além dos gols espetaculares, dos números gigantescos, para descobrir a história por trás do fenômeno. Como um garoto de Valparaíso de Goiás se transforma nisso. Pois é, o caso do Endrick é um resumo perfeito, quase um estudo de caso do que o futebol se tornou hoje. Tem o talento absurdo que parece surgir do nada, uma quantidade de dinheiro que a gente, nem consegue processar direito. Nem consegue. E uma pressão da mídia 24 horas por dia em cima de um jovem. A nossa análise vai tentar responder a duas perguntas. Que momentos realmente definiram essa transformação dele? E mais a fundo, o que essa jornada toda nos diz sobre como a gente fabrica ídolos no século XXI. Ótimo ponto. E para entender o jogador de hoje, a gente precisa voltar para o começo de tudo. A história dele não começa no campo, começa dentro de casa. Endrick Felipe Moreira de Souza, nascido em 21 de julho de 2006, lá no Distrito Federal, mas criado em Valparaíso de Goiás, num cenário de muita, mas muita dificuldade. Em cenário que, infelizmente, é a realidade de muitos jovens no Brasil que sonham com futebol. Mas no caso dele, existe um momento específico, um gatilho. Sim, e é uma história que parece, roteiro de filme. Ele mesmo contou isso. Um dia criança, ele sentiu fome, virou pro pai, o Douglas Souza, e pediu algo para comer. E a resposta do pai foi aquela que nenhum pai quer dar. Filho, não tem nada. Nossa. É de cortar o coração. E é impressionante como um momento de extrema vulnerabilidade pode se tornar o combustível para uma vida inteira, né? Aquele não tem nada não foi um ponto final, foi uma ignição. Foi a ignição. Naquele momento, com a fome batendo, o menino Endrick olhou para o pai e fez a promessa que mudaria tudo. Ele disse: "Pai, eu vou ser jogador de futebol e vou mudar a nossa vida." Que peso. Pensa no peso disso na cabeça de uma criança. Não era mais sobre brincar com a bola, sabe? Virou uma missão. O que é fascinante aqui, e as fontes deixam isso claro, é que essa promessa não é só um detalhe bonitinho para a biografia. Não mesmo. É o software que roda na cabeça dele. A fome literal da infância virou uma fome simbólica em campo. Fome de vencer, de fazer gol, de conquistar cada centímetro do gramado. É uma motivação muito mais profunda do que simplesmente querer ser famoso ou rico. E o simbolismo dessa história fica ainda mais forte. Anos depois, quando o Endrick já estava começando a se destacar na base do Palmeiras, o pai dele, o Douglas, consegue um emprego de faxineiro, limpando as instalações do próprio clube. Nossa! Ele estava ali, literalmente limpando o chão, onde o sonho do filho estava sendo construído. Isso é poderoso demais. Muitos pais acompanham os filhos, mas poucos estão ali, no dia a dia de uma forma tão presente e ao mesmo tempo tão humilde. Ter o pai por perto naquele ambiente servia como um lembrete diário, visual, daquela promessa. Um lembrete constante. Exato. Cada vez que ele entrava em campo para treinar, ele via o pai trabalhando e lembrava do porquê de todo aquele sacrifício. Isso cria uma casca, uma resiliência emocional que muitos atletas que chegam ao topo com mais conforto assim, simplesmente não têm. E essa resiliência foi colocada à prova muito, muito cedo. Ele chegou no Palmeiras com 11 anos e a gente sabe como a base de um clube grande é um funil brutal. Mas a ascensão dele foi algo fora da curva. O momento que o Brasil inteiro virou a cabeça e disse quem é esse garoto foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. A Copinha, para quem não acompanha tão de perto, é a grande vitrine do futebol de base no Brasil. É onde os olheiros da Europa, os diretores dos clubes brasileiros, é ali que eles se concentram para achar a próxima grande estrela. E o desempenho dele em 2022 não foi só bom. Foi uma coisa avassaladora. Os números falam por si.
6 gols em 7 jogos, artilheiro do time campeão. Mas não eram só os gols, era como ele jogava. A força física, a finalização, a mentalidade. Ele parecia um profissional jogando contra juniores. Exato. Ali ele deixou de ser uma promessa interna do Palmeiras para virar assunto nacional. Exato. E não é só quebrar recordes por quebrar. É o contexto desses recordes. A Copinha tem uma pressão enorme. E ele não só jogou bem, ele decidiu jogos. Marcou gols importantes, foi protagonista. Totalmente. Isso mandou um recado muito claro para o mercado global. Não é só mais um garoto habilidoso. É alguém com potencial para ser decisivo. E essa característica ele levou para o profissional. Quando ele sobe com toda a expectativa do mundo nas costas, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário. Em 2022, com 15 anos, se torna o mais jovem a jogar pelo Palmeiras no Brasileirão. 15 anos. Depois, o mais jovem a marcar um gol pelo clube na Libertadores contra o Independiente Del Valle. E vale a pena parar um pouco nesse gol da Libertadores. Marcar na Libertadores não é como marcar num jogo de rotina do estadual. Não mesmo. É a pressão máxima do continente. Contra times experientes, catimbeiros. Fazer isso tão jovem num jogo importante nos diz que a mentalidade dele já está, de certa forma, calibrada para um nível de exigência altíssimo. É algo que muitos jogadores levam anos para desenvolver, e alguns nunca desenvolvem. Ele parece que já nasceu com esse chip. E na campanha vitoriosa da Libertadores de 2023, ele foi fundamental com 4 gols em 7 jogos. Com esse tipo de atuação, era óbvio que os telefones na diretoria do Palmeiras não iam parar de tocar, né? Imagina. A Europa inteira devia estar de olho. É a Europa inteira. Mas um clube, em particular, tem uma estratégia muito clara para esse tipo de talento brasileiro. O Real Madrid. E aí, em julho de 2023, vem a bomba. O anúncio da transferência. E os números são de outro planeta. Uma negociação que, com todos os bônus e metas, pode chegar a 400 milhões de reais. É importante entender o que esse negócio significa. Não é só uma contratação, é um investimento estratégico. O Real Madrid, nos últimos anos, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, criou um modelo. Identificar o talento geracional no Brasil, pagar o que for preciso antes de qualquer outro clube e trazê-lo para a Espanha para terminar a formação. Eles se antecipam a todo mundo. Exato. Eles não estão comprando o jogador que o Endrick é hoje. Estão pagando pelo jogador que eles acreditam que ele vai ser em 5 ou 10 anos. É uma aposta altíssima em um potencial galáctico. Mas uma aposta de 400 milhões de reais carrega uma pressão absurda. Como um garoto de 17 anos lida com a ideia de que um dos maiores clubes do mundo investiu essa fortuna nele? Aí é que entra o outro lado da história. A parte fora de campo. A estrutura que se cria ao redor do atleta. As fontes mencionam a vida pessoal dele. Por exemplo, o relacionamento com a influenciadora Lara Hernandes. O que chamou a atenção não foi o namoro em si, mas a forma como o término foi conduzido publicamente, de maneira madura e amigável. Pode parecer um detalhe pequeno, mas na era das redes sociais, onde a vida de um jogador é um reality show, isso diz muito, não é? Diz tudo. Qualquer deslize vira uma crise de imagem que pode afetar o desempenho em campo. Exatamente. A forma como um atleta tão jovem gerencia a vida privada é um indicador fortíssimo de como ele vai gerenciar a pressão profissional. Mostra inteligência emocional, mostra que ele tem uma boa assessoria, uma boa base familiar. Certo. Essa maturidade que as reportagens apontam é, na verdade, um ativo tão valioso quanto o chute de perna esquerda dele. O Real Madrid não contrata só o jogador, contrata o pacote completo. O atleta, a mentalidade e o entorno. E o entorno do Endrick parece ser muito sólido. Falando em pacote completo, vamos entrar no que esse sucesso todo gera. O dinheiro e o estilo de vida. Já no Palmeiras, o salário dele já era algo fora da realidade para um adolescente, na casa de 160 a 180 mil reais por mês. Mas isso é só a ponta do iceberg, certo? Completamente. O salário do clube para uma estrela desse calibre é quase um detalhe. O verdadeiro poder financeiro vem dos contratos de imagem, dos patrocínios. A Nike, por exemplo, não esperou ele virar profissional. Fechou um contrato com ele quando ele tinha só 15 anos. 15 anos, eles viram o futuro ali. A Nike não assinou com um jogador da base do Palmeiras. Ela investiu numa marca global em potencial antes de todo mundo. E eles acertaram em cheio.
Nossa. Esse tipo de contrato vale muito mais que o salário do clube e estabelece o status dele no mercado. E com esse dinheiro, claro, vem as escolhas de consumo, estilo de vida que reflete esse novo status. As fontes citam exemplos bem concretos. Ele já foi visto usando moletons da Gucci que custam até R$18 mil. Uau! Presenteou a ex-namorada com um carro de R$100 mil. Coisas que chamam a atenção. Isso é só um garoto aproveitando a vida ou pode ser um sinal de alerta? É a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 400 milhões de reais. É uma linha muito tênue. Por um lado, é natural. Um jovem que vem de onde ele veio, que viu a família passar necessidade, querer desfrutar do que conquistou. O moletom de grife e o carro são símbolos de status muito comuns desse meio. É uma forma de dizer, eu consegui. Mas tem um gasto específico que me chamou a atenção e que parece ter um significado diferente. A viagem que ele fez com a família toda para Disney, nos Estados Unidos. Ficaram em hotéis de luxo com diárias de R$6 mil. E aí a gente conecta todos os pontos da nossa conversa. Essa viagem não é sobre ostentação. Se a gente voltar para aquela promessa que ele fez pro pai com fome em Goiás, Sim, a viagem à Disney, a materialização daquela promessa, é a prova cabal de que ele cumpriu a palavra. Cada dólar gasto ali não é só um luxo, é uma recompensa para a família que se sacrificou junto com ele. É ele dizendo, pai, eu te falei, a gente conseguiu. Isso tem um peso simbólico gigantesco. faz todo sentido. É o ciclo se fechando. E o alcance dele hoje já é uma coisa absurda. Nas redes sociais, são quase 4 milhões de seguidores no Instagram, quase 2 milhões no TikTok. Mas o dado que mais me chocou foi outro. Em 2022, ele foi um dos jogadores de futebol mais pesquisados no Google, não no Brasil, no mundo. Ele liderou as buscas em mais de 100 países. Esse dado, para mim, é o mais importante para entender o fenômeno Endrick. A fama dele virou global antes da estreia dele na Europa. É verdade. Antigamente, um craque brasileiro precisava ir para a Europa, jogar bem, talvez ganhar uma Champions League, para ter esse tipo de reconhecimento. O Pelé, o Zico, o Ronaldo, eles construíram a fama global deles jogando lá. Hoje não mais. Hoje, a mídia digital mudou o jogo. Os vídeos de melhores momentos no YouTube, os Reels do Instagram, os virais no TikTok, tudo isso acelera a criação de ídolos numa escala planetária. É instantâneo. O Endrick já era uma marca conhecida em mais de 100 países sem nunca ter chutado uma bola oficialmente por um clube europeu. A consequência disso é que a expectativa quando ele pisar em Madrid não vai ser a de um garoto em adaptação. Vai ser a de uma estrela global que precisa entregar resultados imediatamente. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, a promessa na infância, a ascensão meteórica, o contrato galáctico, a vida sob os holofotes, a fama digital, o que temos é a jornada de um menino que saiu de uma realidade de escassez em Goiás e virou, em tempo recorde, um dos nomes mais comentados do esporte mundial. Exatamente. É uma história de superação, de talento geracional, mas também, e talvez principalmente agora, uma história sobre a gestão de uma realidade de fama e riqueza que chegou muito, muito antes da maioridade. O talento dele é indiscutível, é um fato. Mas o grande desafio da carreira dele, ironicamente, não foi chegar até aqui. O grande desafio começa agora. E isso nos leva à reflexão final. A história do futebol tem várias prateleiras. A dos bons jogadores, a dos craques, a dos ídolos. E a, muito pequena, das lendas. Onde o Endrick vai parar? Essa é a grande questão. A habilidade técnica para ter sucesso no Real Madrid, ele tem. Isso não está em debate. A pergunta fundamental que fica, e que só o tempo vai responder, é outra. Como ele vai navegar a transição de ser a grande joia protegida no Brasil para ser apenas mais uma estrela caríssima numa constelação de craques em Madrid? Como ele vai administrar a pressão diária de uma negociação de 400 milhões de reais, a fortuna que não para de crescer e as expectativas de um dos clubes mais impiedosos do planeta? O próximo capítulo da história de Endrick será escrito tanto pelas escolhas que ele fizer fora de campo, quanto pelos gols que ele marcar dentro dele. A verdadeira prova de fogo está só começando.